Sejam bem-vindas, mães, a mais um podcast Gera Sonhos. Hoje o tema é sobre sexualidade infantil. Já sei que é um tema que não é fácil de ser lidado. E por que eu te falo isso? Porque nós não tivemos uma educação sexual bem estabelecida, bem conversada. Inclusive, nós podemos dizer que, do contrário, o que pode ter acontecido é que a gente não tenha entendido na própria vivência, realmente vivenciado isso de uma forma tranquila, saudável, a ponto disso não ser um problema, seja para o nosso dia de hoje ou para o nosso dia de amanhã. E por isso, pensando em que momento o seu filho está hoje e como isso pode interferir no amanhã dele, é importante que você tenha realmente acesso a esse conteúdo, a forma de conduzir. É importante que você se responda quais foram as dificuldades que eu passei em relação à minha sexualidade que hoje eu posso fazer diferente com o meu filho. É difícil para a minha posição de mãe, que não recebeu essa educação, é difícil eu conseguir orientar? Possivelmente a resposta será sim. Mas é justamente por isso que eu estou aqui. Quem não me acompanha ainda, não me conhece, eu sou Daniele Dourado, psicóloga, educadora parental, mãe de 2, terapeuta de família de casal, e venho trazer para ti informações valiosas, não do que eu acho, mas realmente do que os estudos mostram e da forma como você, aprendendo, vai conduzir o dia a dia e a educação do seu filho. Então, é para ontem que você precisa aprender. E por que eu digo que é para ontem? Porque às vezes as mães que eu acompanho me perguntam: qual é a idade, Daniele? A idade que eu devo conversar sobre sexualidade, sobre educação sexual com os meus filhos. E a idade é a partir do momento que eles vieram ao mundo, é do 0 em diante que a gente precisa construir essa comunicação. Mas como assim? Que na verdade o que a gente vai adequar é uma comunicação e uma orientação com base em cada faixa etária. O que eu quero dizer com isso? O que uma criança, por exemplo, de 0 a 3 anos, ela pode aprender sobre educação sexual? O que ela pode aprender sobre o próprio corpo dela? Nos mínimos detalhes da rotina. Às vezes, quando você vai trocar uma fraldinha do bebê, mesmo que aquele bebê não se comunique, é importante que você já trabalhe todo esse cuidado desde o início. A mamãe agora vai abrir a sua fraldinha, vai passar a pomada, a mamãe vai tocar aqui para limpar. Aí o bebezinho vai crescendo, tá ali com uns 2 anos, a mamãe agora tá pegando no seu bumbum, porque a mamãe agora vai limpar, então que esse é um cuidado que a mamãe tem que ter. E aí, olha que interessante, eu passando atualmente por essa situação, meu filho tem 2 anos agora. E aí, essa semana, ele me disse assim, a partir de então, ele disse: eu não quero que, na hora de limpá-lo, né? Eu não quero que passe a mão no meu bumbum, eu não quero. E aí eu disse: nossa, agora um desafio aqui, mas um respeitar de limites, que aí você me acompanhando até o final, você vai perceber o quanto que isso é importante, inclusive para a gente prevenir abusos sexuais, que eu sei que é um tema delicado, mas a gente está aqui para cada vez mais explorar todos esses desafios da maternidade. E aí, nisso, o que a gente desenvolveu ali, nesse respeitar dos limites, eu criei uma forma com ele em que, na hora de higienizá-lo, ele mesmo conseguia, eu pegava na mãozinha dele e ele mesmo conseguia tocar a parte íntima dele. E isso é muito interessante porque esse respeito e esse contato que a criança tem, essa verbalização que a criança faz sobre o próprio corpo, é o que vai tornando todo esse processo muito mais saudável. Quando a gente fala sobre como fazer, Daniela, então, essa comunicação, desde cedo, assim, é importante que, mesmo que a criança não compreenda, você não subestime esse poder da comunicação, da informação, porque por achar que não está na hora, por achar que não é a fase, ou que ele não vai entender o que você quer dizer. Então, são pequenas adaptações. Uma hora que eu chego para meu filho ou minha filha, né, ou você para o seu filho e sua filha, e diz: deixa a mamãe te ensinar o que são partes íntimas. Muitas vezes, a criança, digamos que está lá, pequenininha, o meu filho Álvaro, já tem uma filha de 7 anos. Desde cedo, desde muito pequenininha, eu ensinava: filha, lembra que tem a calcinha? Lembra que tem a cueca? Pronto, elas servem para proteger uma área bem especial. O seu biquíni, quando você vai usar na piscina ou na praia,
ele protege uma área íntima sua e uma área que é especial, que são áreas que as pessoas não podem ver, não podem ficar tocando, elas são áreas íntimas suas. Será, Daniele, que essa comunicação vai fazer uma criança entender? Não desista, mantenha a constância disso e confie no processo. O importante é que, se você tem a sensação de que isso para a criança ela não vai entender agora, pelo menos saiba e consiga realizar com a certeza de que você também vai precisar fazer isso aos poucos. E por que eu estou te falando isso? Porque muitas vezes eu atendo casos clínicos, né, no consultório, ou seja, em mentorias também online com as mães, os pais tendo dificuldade de falar sobre a sexualidade com os adolescentes, por exemplo. E claro que essa dificuldade vem justamente pelo fato de eu sempre achar que, como meus filhos são bem pequenos, eu não preciso abordar esse assunto ainda. Só que quando eu não abordo, cada vez eu deixo aquilo mais guardado ou cada vez eu me preparo menos para abordar. E aí, de repente, eu deparo com uma fase que não dá mais para esperar. Não dá mais para esperar porque aí o filho já chega e já começa a te pedir explicações sobre, já começa a verbalizar alguns fatos que tem a ver com isso, né? Então, a minha filha, por exemplo, de 7 anos, entendam que eu estou falando das idades, né? Por exemplo, no 0 a 2, eu já ia explicando que o tocar, o higienizar era porque era uma pessoa de confiança, era a mamãe fazendo, mas por motivos específicos, né? E aí, a minha filha já, com os 7 anos dela, chega, por exemplo, mãe, tem um amiguinho na sala que está me dizendo que eu namoro com meu outro amiguinho. Pronto, daí eu tô com minha criança que aos 7 anos, teoricamente, eu não teria que falar sobre sexualidade? Será? Porque isso já faz parte, porque nós estamos falando da sexualidade não como o sexo em si, ou como uma parte erotizada. A gente está falando como fazendo parte de um desenvolvimento psicossexual mesmo, da criança passar por todas essas fases e, principalmente, ela poder passar com pessoas que conseguem ajudar e que, orientadas, conseguem fazer o processo de uma forma positiva para elas. E quando eu digo para elas, não é só pensando nessa criança. Claro que quando você se sente mais segura para tratar do assunto, para você também é muito positivo. Porque o quanto que não angustia a gente ter que olhar para a demanda, escutar uma dúvida de um filho e não saber o que fazer com aquilo, ficar meio, o que eu digo, o que eu falo, o que eu posso falar ou não. E aí, nessa hora, aí vai uma orientação para você. E é muito importante que você entenda o que uma criança, às vezes, por exemplo, minha filha com 7 anos, eu preciso entender o que ela já sabe sobre isso, sobre namoro, por exemplo, que foi o tópico que ela citou. Então, ao invés de eu começar dizendo, esquece, assunto encerrado, ninguém fala de namoro, porque primeiro criança não namora, ponto. Entendam que nesse exemplo que eu dei, já vem um peso muito forte, até do tom de voz, da comunicação, dando uma certa impressão de reprimir ou de que a criança estaria tocando num assunto que ela não poderia tocar. Esse cuidado a gente precisa ter, porque, do contrário, a gente vai afastar e, de repente, lá na frente vai dizer, não me conta nada, não me fala nada, desse jeito fica difícil. E aí a gente precisa entender que é uma construção. Por isso que é desde o 0 até o infinito. Por quê? Porque é uma modificação na forma de lidar com o assunto. Mas que a gente tem que lidar com esse assunto sempre, isso é fato. Se quisermos, né, tudo é uma escolha familiar, mas se quisermos fazer isso de uma forma coerente e assertiva, é mais ou menos por aqui. Então, me acompanha aqui a linha de raciocínio, que aí você vai saber, inclusive, como conduzir quando esse assunto chegar aí na sua casa. E aí, nesse contexto que eu falei, né, minha filha, entenda, diga pra mamãe o que você entende sobre namoro. E aí ela deu a resposta dela, né? Mãe, eu entendo isso, aquilo, não vou expor o que ela me contou por uma questão, inclusive, íntima dela, que esse cuidado a gente tem que ter também. E aí, ok, sabendo disso, vou te falar agora, que eu sei o que você está pensando, o que a mamãe pensa sobre isso. Você sabe que a mamãe pensa que namoro na infância não combina, vai chegar uma hora certinha de você namorar, vai chegar o tempo de você estar madura para se relacionar, e aí eu posso botar a minha comunicação, os meus valores, para que ela vá entendendo também o que eu penso. Mas sem isso, não necessariamente anular o que ela me trouxe. Mas sempre no movimento de reflexão que a gente precisa fazer com que essa criança tenha também, dependendo da idade. E aí, nisso tudo, de que formas você pode explorar?
Tá, filha, você me disse que o seu coleguinha falou que você tá namorando com o outro coleguinha. Como foi para você ouvir isso? O que você sentiu na hora? Pronto. Ali eu já estou numa postura de escuta, que é algo muito importante que você tem que levar para essa construção de relacionamento entre você e seu filho sobre esse assunto. E aí ela deu a resposta dela, me sinto assim, né, não gosto e tal. E diante do que você sentiu, o que você conseguiu fazer com isso? É, inclusive, uma forma da criança, se estiver passando por alguma situação constrangedora, aprender a construir o próprio escudo, a própria forma de se defender e de se sentir num lugar de fala e de poder explicar o que está acontecendo, para isso não ser um movimento de ela se sentir coagida ou num constrangimento onde ela não possa fazer nada com isso. Ah, mãe, eu falei pro coleguinha isso e tal. Ah, entendi. Então, você sentiu que esse movimento que você fez foi suficiente ou você precisa de alguma ajuda a mais? Não, por enquanto eu não preciso de ajuda, mãe. Por enquanto, tá dando certo. Ok. Mas se ela me dissesse, não, mãe, eu preciso de ajuda, aí seria a hora que eu poderia, né, sentar, às vezes, com a mãe do coleguinha, conversar, que é, inclusive, um movimento que... Como está acontecendo atualmente na salinha, né? Já são os conteúdos que a gente tem que lidar. Eu combinei com as mães do nosso grupo, do grupo de mães ali do WhatsApp, que a gente possa ter encontros onde a gente possa conversar umas com as outras e entender o que a gente acha sobre tudo isso, até para na hora de conduzir a condução ser cada vez mais coerente. E quando as informações forem passadas para eles, elas não ficarem muito difusas. Claro que valores, como cada um conduz, como cada um pensa, é diferente. Ok, mas dá para tirar um meio termo de tudo isso? Dá para deixar coerente? Para que as crianças fiquem cada vez menos confusas, saibam cada vez mais como conduzir. Então, essa é aquela hora que todo mundo se unindo, a gente consegue ter um resultado muito melhor, né? E aí, eu volto a dizer, eu sei que é um tema difícil, às vezes a gente não sabe nem por onde começar. Então, vem as dúvidas. E aí, a hora do namoro, se eu tiver que explicar, existe uma idade certa, Daniele, para, por exemplo, considerar que meu filho já pode falar de namoro, ou então talvez até imaginar mesmo um namoro acontecendo? Existe uma idade certa para isso? Então, assim, existem parâmetros, tá? Parâmetros, assim, em termos do que a gente observa no desenvolvimento psicossocial. Por exemplo, a fase da puberdade que vem chegando. Então, é muito difícil, vou dizer para você, é muito difícil uma criança hoje de 10 anos, tendo em vista esse marco, ela já não ter algumas alterações nesse sentido, né? Alterações hormonais que levem, ou que, na verdade, que tragam esse assunto à tona. Então, às vezes, você olha e diz, como é? 10 anos é muito cedo, é criança. Ok, mas a gente precisa estar atento a esse desenvolvimento e fazer esse movimento de acompanhar, né? De ser uma facilitadora e não alguém que vai chegar e vai dizer, não, encerra o assunto, não existe isso, acabou. Se eu ouvir esse assunto de novo aqui é castigo. E, volto a dizer, comportamentos que inclusive afastam. E que, se a criança não tiver a resposta dela por você, consequentemente, ela vai buscar essa resposta de outra forma. Porque aí a gente está falando agora de um movimento, inclusive, de curiosidade do ser humano, de explorar, de fase de construção de identidade. Ela precisa de informações. Se não for através de você, vai ser por outros meios. Então, cabe a você decidir. Você quer que a criança aprenda, seu filho aprenda sobre educação sexual com outras pessoas, com os amiguinhos, com a internet? Ou você acha mais seguro que você, tendo a orientação, tendo todo o passo a passo de como fazer, saiba conduzir? E aí, claro, nem sempre a gente se sente super seguro, por isso que eu sempre me coloco à disposição. Inclusive, tem um grupo de mães que eu acompanho, bem mais de perto. Nesse grupo, ontem mesmo eu abri um encontro ao vivo, que é para poder tirar dúvidas, falar mesmo do que é seu caso, me diz aqui, pega na mão, faça essa orientação aqui, aplique essa ferramenta. Semana que vem eu vou abrir novamente esse grupo e a gente vai se encontrar para você me dizer se fez sentido ou não, se a gente precisa de um ajuste ou não. Então, lá é um espaço, inclusive, gratuito, porque quando normalmente eu faço esse acompanhamento, quando alguém vai me procurar em consultório para ter que lidar com isso, a pessoa precisa, né? Inclusive, pagar. Esse grupo não é um lugar, um espaço onde eu gratuitamente vou te ajudar a lidar com isso. E aí, nessa história de você
Entender que existem parâmetros, por exemplo, da idade, da puberdade, tudo isso acontecendo. Com base nisso, você vai ter que ir se instruindo. Aí, como é que eu comunico, Daniela? Como é que eu falo? Eu tinha que ter falado desde muito cedo, ok? Mas se chegou numa fase que eu ainda não falei ainda, vamos pelo comecinho? Vamos pelo começo, que é... Primeiro, vamos falar sobre os órgãos, né, genitais, a parte íntima. Inclusive, os estudos mostram que você pode usar o termo técnico mesmo. Você pode falar o nome técnico para que a criança compreenda, inclusive como se ela estivesse falando de partes do corpo. O que é isso aqui? Isso aqui é a minha mão. O que é isso aqui? É o meu ombro? Isso aqui é o meu cotovelo? Eu posso falar da região íntima dando nome para que a criança entenda, porque sexualidade isso é entender do corpo, é o se relacionar com o corpo. Então, vão ter momentos... E olha o cuidado que a gente tem que ter para lidar com esse assunto tão delicado. Eu já passei por situações, já fui psicóloga escolar, em que uma professora chegou e falou, Daniele, tem alguma coisa muito séria acontecendo, né? E eu já disse para a criança, isso nós estamos falando de uma criança de 3 anos, tá? A professora estava com dificuldade de conduzir porque houve uma hora em que a criança acariciou, né, tocou o próprio órgão íntimo dela. E aí, em meio à sala de aula, a professora não soube muito bem como conduzir. Na hora, o movimento que veio foi de reprimir, né? Foi de dizer que estava errado e tal. E esse cuidado a gente tem que ter, se a gente for, né? Sempre na figura de referência, a gente tem que ter muito cuidado. Primeiro, porque a gente não pode pegar um processo natural e distorcer. A gente não pode pegar algo que é para ser fluido e dizer que está errado. A gente não, pelo menos não deve, né? Não deve, porque aí você está interferindo numa coisa que é, inclusive, bem preciosa para um indivíduo, que é ter essa sexualidade ajustada. Porque quantos de nós adultos não temos isso desajustados? Quantos problemas em relacionamentos a gente não tem por não entender, inclusive, a respeitar os nossos próprios limites? E aí, claro, essa professora, eu precisei tirar um tempo para psicoeducar mesmo, falar sobre as fases do desenvolvimento, para que ela entenda que aquilo era natural e para ela saber como conduzir de uma forma que ela não causasse traumas na criança, ou que ela não levasse isso para um lugar ruim, né? Então, esse cuidado a gente precisa ter sempre. E aí, dentro de toda essa realidade que a gente está falando aqui, ainda entram outros fatores que vêm com falas que são bem clichês, assim. Ah, não, eu explico para o meu filho, para minha filha, que eles não podem conversar com estranhos. Como se isso fosse a parte... A sua função é dizer isso, porque aí você está prevenindo que a criança passe por algum abuso. Está prevenindo? Nem sempre você vai estar fazendo seu papel se você fizer só isso. Por quê? Porque todo mundo vai entender aqui comigo e concordar que esses tipos de atitudes... eles não acontecem só de pessoas estranhas, né? Eles, inclusive, acontecem numa maior recorrência com pessoas que são conhecidas, que são de confiança. Então, como fazer o teu filho se proteger das pessoas que eram para ser de confiança, mas não são? Primeiro, você precisa, agora, uma prática mesmo que você tem que fazer. E uma fala muito específica. Filho, quando qualquer toque em você te causar sentimentos como medo, vergonha, constrangimento ou alguma sensação ruim, é que esse toque não deveria ter acontecido. Não importa de onde ele veio. Se ele é de uma pessoa que você confia muito, que você conhece, se é pai, mãe, tio, primo, o amigo do pai, o amigo da mãe, não importa. Se ele te causou esse sentimento, o toque te causou esse sentimento, então ele não deveria ter causado. Sempre que isso te causar isso, você pode me comunicar. A gente vai ver da melhor forma para ser resolvido. A mamãe vai acreditar no que você está me dizendo. A mamãe vai fazer com que você fique protegida em relação a isso. E esse acreditar, ele é muito importante, porque às vezes a gente não dá vez nem voz para a criança, ou não escuta, ou não olha para a fumacinha, né, que está pertinho do fogo. E, infelizmente, pessoas mal intencionadas se aproveitam disso, dessa falta de comunicação que você teve com seu filho. E aí é interessante porque quando você prepara essa criança para ela ter essa autodefesa, não que ela vá se defender só, mas você entende que já tem um certo cuidado que você programou ali para acontecer, essa criança vai cada vez mais entendendo sobre esse próprio limite e colocando, inclusive, os limites dela.
Às vezes a gente não se dá conta, mas a gente interfere nesse limite. Quando às vezes a gente obriga os nossos filhos a dar um beijo num tio, num amigo que acabou de ela conhecer, ou ainda que não ela acabou de conhecer, ela só não quer dar um beijo. Então entenda que até essa região ela é íntima de escolha, né? O beijo, quem que eu beijo, quem que me beija, isso é muito íntimo. Você não anda beijando todo mundo, né? E imagine se você tivesse que ser obrigada a beijar por uma questão de o outro entender. Então, eu já tive que ouvir pessoas que eram conhecidas dizer, mas você tem que educar direito, porque ela tem que aprender que comigo não precisa ser assim. Não, não é sobre você. É sobre o todo. É o que eu preciso passar de informação para minha filha, não sobre você, mas sobre como as relações funcionam. Se ela está dizendo que não gostou, por que eu tenho que forçar para mostrar que eu educo bem meu filho? Pelo contrário, se hoje você estiver bem orientado, você vai saber que não está fazendo seu papel de uma forma adequada, ok? Porque respeitar esse limite é desde o fazer cócegas. Às vezes, eu gosto até de dizer isso. Eu lembro que eu falava para as babás que acompanhavam meus filhos, né? No começo, assim, uma pessoa ou outra que me ajudava. Eu dizia, tá brincando de cócegas, né? Mas na hora que ela disser parou. E eu tinha um código que eu fazia com a minha filha desde pequenininha. Era o código do stop, né? A gente botou, filha, quando a gente estiver brincando aqui, mas passou do seu limite, você diz stop. E o stop, a mamãe vai ter certeza que chegou no seu limite. Se você quiser continuar a brincadeira ali, você pode falar, para! Mas quando você der o código para a mamãe, a mamãe vai respeitar. E aí isso eu dizia para as pessoas que acompanhavam também. O pai dela, a babá, o tio, respeitar o limite. Do mesmo jeito com o meu filho menor. Só que aí com ele a gente criou outro código, né? E você pode hoje criar um código com seu filho para que ele te informe a hora que o limite dele está sendo ultrapassado. Assim você está fazendo com que ele construa essa educação sobre o colocar o limite, que a gente sabe que às vezes, por exemplo, falei aqui da idade que seria o ideal uma criança namorar ou não, ok? Não é sobre números, sobre idade específica, que às vezes eu vejo pais dizendo assim, não, quando você tiver tantos anos você vai poder. Só que você não sabe se com essa idade que você disse, essa pessoa está emocionalmente pronta para um relacionamento, se ela está madura para poder respeitar o próprio limite, respeitar o limite do outro. Então, isso quer dizer que nós temos parâmetros, mas a gente tem que nos basear principalmente sobre como aquela criança se apresenta naquela linha do desenvolvimento, como que naquele momento ela está. Se você percebe que hoje seu filho ou sua filha não consegue lidar com uma frustração, então, mas não consegue mesmo, assim, de fato, de jeito nenhum, como que essa pessoa estaria pronta, por exemplo, para um namoro? Se o namoro, ele vem muito isso, essa frustração sobre o outro que é diferente, sobre o que eu respeito, como eu sou respeitada. Então, esses sinais do estar pronto ou não, do momento certo ou não, ele precisa ser construção, a autoavaliação que você vai ajudando a criança a construir e uma avaliação sua também, da pessoa que acompanha. Mas volto a dizer, é da pessoa que acompanha. Se hoje você não tem como prioridade acompanhar o seu filho, aí, não necessariamente essa fala vai ser útil para você. Porque eu estou falando de alguém que consegue ver, parar e ouvir. Nem sempre a gente dedica tempo a isso. Isso é um fato. Às vezes você está vendo aqui, não, eu vi no início que esse episódio aqui, esse podcast, esse conteúdo, ele vai demorar uns 40 minutos, 50 minutos, não vou nem entrar. E aí você perde uma informação que vai, inclusive, prevenir que você não tenha que ir remediar, procurar uma psicoterapia, procurar um lugar onde você vai ter que pagar para poder... E é pagar mesmo, não é só custo financeiro, tá? É pagar a conta mesmo do que isso vai, inclusive, emocionalmente ser exposto ali na vida do teu filho. Então, assim... Daniele, mas não me fala isso, que a maternidade já vem com muito peso, já vem com muita culpa. Mas é aquela parte difícil que a gente tem que olhar. É aquela parte mesmo da responsabilidade que tem dias que eu digo assim, ai meu Deus, eu só queria ser eletricista para poder saber se a lâmpada apagou, queimou e eu trocar. Porque tem coisas mesmo na vida que são complexas. E criar um ser humano, eu acho que de todas ela é a mais complexa. Então, como não investir tempo e dedicação e priorizar aquilo que é mais complexo? É contraditório,
né? É contraditório o que a gente vê, às vezes, nas redes sociais. As pessoas colocam fotos dos filhos brincando, se divertindo, vai para lugares e tal. E, às vezes, nem sempre ali são relacionamentos mesmo, vínculos certos. Às vezes é o que os bastidores não mostram, né? Às vezes é um pai e uma mãe que não tem tempo, mas levou ali para uma piscina. Aí, enquanto a criança está na piscina, está brincando, ela está no celular, ela não está se conectando, não está brincando. Ah, Daniela, mas eu também tenho que ter meu tempo, eu também tenho que ter meu descanso. Ok. E tudo na vida é equilíbrio e é prioridade. Então, basta você parar e refletir. E aí você faz seu auto-julgamento e entende se você realmente está conseguindo fazer esse lugar de olhar para si, ok? Mas também dar prioridades a todos esses fatores que a gente está trazendo aqui, que são temas super importantes, assim, que eu não gosto nem de imaginar a gente não podendo falar sobre isso, porque a repercussão que vem do não falar, ela é péssima. Primeiro porque as pessoas mal intencionadas, elas se aproveitam disso, dessa falta de diálogo, comunicação e de proteção que a gente pode ter com os nossos filhos. Fora as situações do próprio relacionamento mesmo que uma criança vai entendendo sobre o namoro, sobre casamento, né? E eu lembro que nessa conversa que eu tive com a minha filha sobre namoro, ela falou assim, mãe, e como é que eu vou saber quando... Aí eu perguntei, filha, qual a idade que você acha que é a idade certa de namoro? Aí ela, 18 anos. Eu, como mãe, pode ficar, ufa, só vou precisar falar disso com 18 anos. Não é bem assim, porque ela nem sabe o que ela tá me dizendo. Quando ela tiver com a idade já mais da puberdade e tudo, ela vai dizer, sabe aqueles 18 anos? Brinquei, era mentirinha, nem eu sabia o que eu tava dizendo, ok. Então, não é sobre a idade, tá? Aí, o que era mais importante nesse dia de hoje, que eu tava conversando com ela, né? Nessa hora que eu tava conversando com ela, é que ela tava tendo espaço e um lugar de não julgamento para poder externar essas dúvidas dela. Nas dúvidas dela, ela disse, mãe, como é que eu vou saber que é o homem certo para eu casar? Aí você já pensa, meu Deus, uma criança de 7 anos, eu tenho que responder isso para ela? Peraí, vou pedir ajuda aos universitários. E se o seu caso for esse de, não, sei nem o que dizer aqui, seja honesto com a criança, isso também é produtivo para a relação. A autenticidade é muito produtiva. É você dizer, filha, eu estou um pouco confuso sobre o que eu te respondo, mas você me dá um tempinho para eu pensar, para estudar, para ir atrás de orientações, que depois eu volto com essas informações para você? Ok, a criança vai sentir que teve espaço, mesmo que você não tenha a resposta na hora. É melhor do que você achar que tem resposta e a sua resposta ser só, não vamos falar sobre isso, não tá na hora. Espere a idade chegar, que vai dar certo. Aí essa idade, às vezes, para você não chega nunca, às vezes eu atendo pais de adolescentes que já estão assim, já entrando em outra idade, que não é mais saindo da adolescência e ainda não sabem falar sobre esse assunto com os filhos. Então, é para quando? É só para ontem, né? Que a gente tem que aprender mais sobre tudo isso. Aí, quando ela me perguntou, como é que eu vou saber se é o homem certo? Aí eu falo, filha, qual o tipo de relacionamento que você acha bonito? Aí ela falou assim, eu acho bonito você e meu pai. E o que você percebe no nosso relacionamento? Eu percebo que ele te ajuda, você ajuda ele. Eu percebo que ele te dá chocolate, porque você gosta muito. Eu percebo que às vezes você faz um carinho na cabeça dele. Olha o que ela estava dizendo. Ela estava entendendo... Isso aí é educação, né? Isso é sexualidade. E isso é aquela parte que pra gente também às vezes é difícil. É aquilo que eu estou vivendo no meu relacionamento, na minha família, está sendo ensinado. Aí você diz, não ensino sobre sexualidade, nem nessas coisas. Não falo de namoro pro meu filho. Fala. Mas fala sem falar. Fala ao modelar. Fala ao se relacionar. E a gente precisa estar bem atento a isso. Não só porque, assim, não só pela criança. É preciso até a gente ter esse olhar para si sobre como eu estou vivendo hoje a minha relação. Hoje a minha sexualidade, ela é bem desenvolvida. Hoje eu sei que eu carrego traumas porque não foi muito bem conduzida. E aí, às vezes, nesse meu trauma, nessa minha ferida, eu não consigo ajudar meu filho. São questionamentos que, dependendo da resposta que você tiver, saiba que os profissionais estão aqui para ajudar, para que você tenha essa orientação, esse autoconhecimento, porque é se olhando,
é se ajustando que você vai poder ser essa figura de ajustamento, de modelo para essa criança. Então, volta sempre àquela ideia. Entende que às vezes até a gente tô te falando aqui que você olhar para você já está olhando para o seu filho? Você olhar para o seu casamento, você já está olhando para o seu filho? Porque é um conjunto que não se separa, tá? E é uma construção bem conjunta e de sempre. Então, quero me colocar sempre à disposição aqui para vocês. Tenho até uma novidade para trazer aqui. A gente está construindo a comunidade Gera Sonhos. É um espaço onde você vai poder ter muitas informações valiosas. Ah, Daniela, mas eu já tenho aqui contigo, já. Mas se você quiser algo bem mais estruturado, às vezes até, como é que é lá? Lá são conteúdos que eu falo por temas, né? Eu quero, hoje eu estou passando com meu filho dificuldades na relação ao sono. Então, vai ter lá conteúdo só sobre sono. Não, o que está pegando atualmente é a alimentação do meu filho. Está tendo muita briga na hora do comer. Vai ter conteúdo para você em relação a isso. Não, eu não aguento, é a hora das birras em público, porque aí, para mim, é demais. Já não sei mais lidar, Daniela, é com a minha paciência. Então, tudo que você imaginar que é do universo materno, você vai ter a informação, a orientação, e mais que isso, até práticas, ferramentas para você praticar no dia a dia. Muito mais informações que, dentro hoje de um grupo que eu comentei com vocês, o grupo que eu atendo no WhatsApp, eu tenho meus encontros, por exemplo, de 1 hora que eu faço acompanhamento. Nessa comunidade, que é uma comunidade em que você vai estar muito mais próxima e com mais conteúdos de qualidade, você vai ter esse acompanhamento, essa mentoria semanal de 2 horas. E aí, quando eu falo 2 horas, gente, você paga, às vezes, uma terapia, uma psicoterapia, uma sessão, ela é de 50 minutos, ok? Eu tô falando que você vai ter 2 horas para poder lidar e aprofundar naquilo que hoje é o seu desafio maior na maternidade. Porque, primeiro, que o interesse e a missão é que o seu lar seja cada vez mais harmonioso e que você se sinta segura. Construa uma relação de comunicação, de conexão com seus filhos, para que hoje você possa construir e chegar no objetivo que é de um futuro, entendendo que, como mãe, você fez o seu melhor, mas o seu melhor orientada, com informações realmente valiosas. Então, às vezes você pode pensar, não, então tudo bem, se de graça eu já tenho tudo isso, então quanto que eu teria que pagar? Porque ela falou de terapia. Hoje em dia, por exemplo, uma consulta é mais que R$300, eu cobro, ok. Mas lá, nós estamos falando de um valor de R$49. O que é R$49? É menos que um Netflix, que às vezes, né? É menos que uma pizza que você vai comer. É menos que qualquer coisa que você quiser imaginar nos dias de hoje. Estou falando de um conteúdo que vai, inclusive, salvar a relação com o seu filho. Lembra do salvar no sentido do quê? É de você se sentir num lugar de acolhimento, sem julgamento e de orientações que vão te levar a conduzir de uma forma mais tranquila. Então, se você deseja estar nesse lugar e se você hoje quer dar prioridade a isso, porque tudo é sobre prioridade, você pode gastar o seu dinheiro com o que você quiser. A resposta que você tem que fazer é o que eu priorizo, o que é mais importante para mim hoje, o que está lá no topo. Quando você tiver essa resposta, eu estou te esperando lá dentro da comunidade Gerações. Se você tiver interesse, basta entrar aqui no link que a gente já vai se encontrar lá e caminhar de mãos dadas para essa jornada que eu sei que não é fácil, mas que tem sempre uma luz no fim do túnel. Te espero lá. Um abraço a todos vocês. Até o próximo episódio.